Glória a Deus. Pega esse papá aí, come ele. Se tiver jiló no meio e você não gostar, coma a si mesmo, que faz parte. Jiló também é alimento. Eu sei que Deus está aqui. Eu gostaria de ler uma palavra aqui também, muito interessante para nós. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: e o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel mandou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Somente até aqui. Olha só que coisa tremenda. Enquanto o rei da Síria queria atacar Israel, queria se acampar em algum lugar estratégico para poder pegar o rei de Israel, existia um profeta chamado Eliseu. E toda vez que o rei planejava algo, ainda na sua cama onde estava dormindo, as palavras Eliseu sabia, Deus fazia, Eliseu sabia das palavras, e contava para o rei de Israel não passar por tal lugar, porque tinha ali uma emboscada para ele. E de tal forma o rei não passava e se salvava, se escapava, porque tinha o homem de Deus traduzindo ali toda a história que Deus dizia para o rei. E o rei da Síria se enfureceu com aquilo, dizendo: será que tem aqui em nosso meio algum espião, alguém que é a favor do rei de Israel? Porque não é possível, eu marco o lugar, eu acampo o meu exército, eu estou na estratégia e o rei não passa por ali, por quê? Aí um servo levantou e falou assim: não, ó rei, existe o profeta Eliseu, que quando o senhor fala ainda na sua câmara de dormir, ele ouve as suas palavras e avisa ao rei de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz também que antes que aconteça alguma coisa comigo e com você, antes Deus avisa os seus profetas. E nesta manhã eu estou aqui como profeta para dizer para você que Deus está do teu lado, e por onde você passar, Ele estará contigo. Só quem crê, levante as mãos, glorifique ao Senhor, porque Ele estará contigo, para a glória do nome dele, querido. E Eliseu, querido, o profeta de Deus, o rei se acendeu a sua ira e diz: manda saber aonde esse profeta está e traga ele até a mim. E os homens foram observar e disseram que ele estava lá na cidade de Dotã. E quando eles estão ali, então o rei fica sabendo e manda cercar toda a cidade com seu exército, cavalos e carruagem. Imagine você, porque o inimigo nunca vai cercar a tua casa pelo amanhecer, mas vai sempre cercar ao anoitecer. E quando deu a noite, e cercaram a cidade de Dotã, aonde Eliseu estava hospedado.
dormindo, porque quem serve o Deus vivo, quem confia no Deus vivo, quem entregou a vida ao Deus vivo, ele descansa, ele dorme. Minha esposa também gosta de dormir demais, confia no Senhor e dorme direto, e fala assim: quero acordar na eternidade. Isso é confiar no Senhor. E Eliseu estava dormindo, e o exército do rei da Síria cercou toda a cidade, um exército muito grande. Só que Eliseu tinha um moço com ele, e quando amanheceu o dia que o moço levantou, talvez espreguiçou, abriu a porta da casa e olhou um grande exército que cercava toda a cidade. Mesmo estando perto do homem de Deus, ele ficou apavorado, ele ficou espantado, ele ficou com medo, temeroso, e disse: ah, meu Senhor, o que faremos agora? Com certeza irão nos matar, com certeza seremos presos, com certeza agora é o nosso fim, é o final da nossa história. Ele vai lá dentro e acorda o profeta, fala comigo assim: a unção de Deus não me deixa ter medo de nada. Eliseu levanta, talvez preguiça também, chega até a porta e dá uma olhada exatamente para o local onde o moço olhou. Só que quando Eliseu olha nos montes, nas colinas, ele vê cavalos e carros de fogo que estão à sua volta, para a glória do nome de Jesus. Aí ele olha para o moço e diz uma coisa: olha, moço, mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele moço, ele não conseguia ver o exército de Deus, mas o profeta, cheio da unção, ele contempla cavalos e carruagens de fogo por todos os lados. E o homem diz: mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. O homem olha: eu não estou vendo nenhum exército a nosso favor. Aí Eliseu vai e fala assim: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E quando ele orou, Deus abriu os olhos do moço. E quando o moço viu, imagina a alegria do coração do moço, olhando nos montes e nas campinas e nas colinas, cavalos e carruagem de fogo, porque Deus acampa os seus anjos, o seu poder ao lado daquele que exalta, que glorifica e adora o teu nome. Se tem um adorador aqui nesta manhã, levante as suas mãos, exalte o nome dele, porque já tem acampado do teu lado o anjo do Senhor. E Eliseu estava ali. Quando a gente está perto de alguém que tem visão de Deus, unção de Deus, é uma coisa. Na hora da tribulação, do confronto, do conflito, é certo, a gente vai lá e chama a pessoa. Mas quando Deus permite a gente estar só, não tem profeta, não tem pastor, não tem obreiro, não tem obreira, não tem missionária, não tem mamãe, não tem papai, você está só, e o desespero está ali, a obra está ali, a tribulação está ali, o que você vai fazer? Há momento que Deus nos leva para a plataforma, sabe, ali que tem grandes coisas de confronto, de conflito, para que eu e você venhamos a aprender que nós somos totalmente dependentes dEle. Se não tem profeta, Ele está presente. Se não tem pastor, Ele está presente para ajudar você a vencer e a ganhar essas guerras, essas lutas, em nome de Jesus. Porque o profeta só faz alguma coisa quando a unção de Deus é com ele. O pastor só faz alguma coisa quando a unção de Deus é com ele. A missionária só faz alguma coisa quando a unção de Deus é com ele. Nós só fazemos alguma coisa quando a unção de Deus é conosco.
A Bíblia vai falar em Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, se não me falha a memória, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A cidade pode estar cercada, os inimigos podem ser inumerosos, mas maior é o que está comigo, o que está com você, do que o que estão com eles. Levante a sua mão, porque você tem que entender isso. Maior é o que está contigo, maior é o que está com a tua família, maior é o que está na tua frente, maior é o que está na tua vida, do que o que está no mundo. Quem pode adorar aquele que é grande, poderoso na batalha e na guerra, exalte o nome dele, porque ele está presente aqui nesta manhã. Imagina você acordar de manhã. Quem nunca acordou de manhã e se deparou com uma notícia ruim? Quem nunca acordou de manhã, o telefone tocando e alguém dizendo: ó, aconteceu isso, é um dia mau. Mas se você entender que o teu Deus é maior do que tudo aquilo que te falaram, você vai romper glorificando o nome de Jesus. Querido, lutas e batalhas não é para nos matar, não é para nos parar. Lutas e batalhas de guerra é para nos fazer crescer na presença de Deus. Lutas e batalhas de guerra é para nos fazer muito mais que vencedor na presença do Senhor. Se você tem guerra, tem luta, exalta o Senhor, porque vai sair do campo de batalha mais forte, com experiência e vencedor para a glória de Deus. Se não fosse para a gente ter lutas e batalha, por que a gente teria que buscar a presença de Deus? Tem gente que tem uma dificuldade de chegar a Deus, uma dificuldade de ter a presença de Deus, e na hora da batalha presa fácil o inimigo. Porque o que nos leva, sabe, a não querer errar é a unção que Deus nos dá. Essa unção nos leva a gente ter escolha. Aquilo ali eu posso, mas eu não quero. Aquilo ali é bom, mas eu não quero. Eu quero é adorar aquele que eu não vejo, mas aquele que eu sinto a presença. Eu quero adorar Yahvé. Aleluia. E Eliseu, que tem a unção grandiosa de ver, ele também tem a unção no capítulo 6 de algo muito precioso, aonde um machado, fala comigo, uma ferramenta, não era minha, mas caiu na água e eu não estou vendo. Aí você tem que chamar o profeta, tem que chamar o profeta, e o profeta vai lá, sendo que os homens que deixaram cair o machado também era filho de profeta. Se eles eram filhos de profetas, por que eles não clamaram? Eu vou dizer uma coisa rápida aqui para nós. Teve 7 milagres no Jordão. Eu falei quantos milagres? 7 milagres no Jordão. A primeira coisa que aconteceu foi quando Deus pega Josué e diz para ele: não temas, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tu vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Imagina, Moisés terminou ali o seu ministério abrindo o Mar Vermelho, e Josué vai iniciar uma nova trajetória para atravessar o Jordão. Moisés toca o cajado, o mar se abre. Só que com Josué vai ser diferente. Deus fala com ele: pega os sacerdotes, coloca a arca da aliança nos seus ombros e manda ir para a beira do rio Jordão. O rio estava em cheia, a enchente batia nas ribanceiras, e quando os sacerdotes chegam à beira do rio, a Bíblia diz que as águas tocaram os pés dos sacerdotes, as águas que desciam pararam, e as que estavam lá embaixo se dividiram, e o rio se secou, e o povo de Israel atravessou nesta manhã, manhã de travessia, manhã de Deus para a sua vida. Aproveita, porque você vai romper, você vai atravessar de nível nesta manhã, em nome de Jesus. As águas se partem,
Os sacerdotes caminham com a arca no ombro até o meio do Jordão, e eles param no meio do Jordão, e o povo vai atravessar. E Deus diz: Josué, manda que 12 homens da tribo de Israel vai no meio do rio onde os sacerdotes estão, pegam 12 pedras e levam para o seu alojamento, fica lá gravado como memorial, e quando alguém perguntar que pedras são essas, eles vão dizer: essas são as pedras que nós tiramos do meio do rio Jordão, por causa da presença do nosso Deus. E guardaram as pedras. De repente agora o povo atravessa o Jordão, e Josué também vem para o meio do rio, aonde estão os sacerdotes. Quando Josué chega ali no meio do rio, ele vai montar um altar, ele vai edificar um altar, e quando ele acaba de edificar o altar, ele diz: agora passamos. E todo mundo passou o Jordão. Quando todo mundo passou, a água do Jordão que estava parada lá em cima, ela veio, era época de cheia, e ela cobriu o altar. Quando ela cobriu o altar, a Bíblia diz que está lá até o dia de hoje. Está lá até o dia de hoje esse altar escondido. Então a água barrenta cobre o altar. Tudo que aconteceu no Jordão, uma tese minha, eu acredito não era por causa da capa, por causa do cajado, eu acredito porque existia escondido debaixo daquelas águas o altar edificado ao Deus Todo-Poderoso. E eu creio que aqui tem altar nesta manhã escondido, pode não estar funcionando, mas a partir de agora ele irá funcionar. Quem levante a mão para adorar, adora, porque tem altar de adoração aqui nesta manhã. E o altar estava ali, a água cobriu. Depois que isso acontece, lá vem Elias e Eliseu. Quando chega na beira do rio, Elias toca a capa e o rio se abre. Será que se abriu por causa da capa ou por causa do altar que estava escondido? Ninguém fala sobre isso, até pouco se fala do altar escondido. Mas se o altar foi edificado primeiro ao grande Deus poderoso, tudo que se tocava ali ia acontecer alguma coisa. Eu não sei se foi pela capa, mas uma coisa eu sei: existia um altar escondido, edificado ali naquelas águas ao Deus Todo-Poderoso. E eu creio que as águas se abriram. O profeta passou com Eliseu. Na volta, Elias não volta com ele, porque ele sucumbiu, e volta Eliseu sozinho com a capa. Pela terceira vez o Jordão será utilizado. Lá vem Eliseu com a capa. Onde está o Deus do meu senhor Elias? Onde está o profeta? Mas ele tem a capa, ele vai passar no mesmo lugar. Quando ele lança a capa, o rio se abre novamente. Foi por causa da capa, porque a presença de Deus já estava ali naquele lugar, querido. E o mar se abriu, o rio se abriu, e Eliseu passou direto. E ele vai embora. O terceiro milagre foi com Eliseu sozinho. E o quarto milagre é quando esses homens vão pegar esse machado e vão cortar vigas. Ali era filho de profeta, e o machado cai ali. Eliseu pega um pedaço de pau, toca nas águas, e o machado flutua. Será que foi por causa daquele pau, ou por causa da presença que já estava ali desde o primeiro momento? Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas podem até passar, mas a presença jamais passará, querido. Ela é eterna na minha e na sua vida, em nome de Jesus. O profeta toca ali, o quarto milagre, frutua o machado. E o quinto milagre, pastor? O quinto milagre do Jordão foi quando o homem chamado Naamã, que tinha uma lepra. Eu quero falar disso aqui agora porque Deus está mandando. Tinha uma lepra que estava por debaixo de sua farda, onde ninguém via.
porque se houver, tinha que tirar ele para fora do arraial. E ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem que não se curvava, não se dobrava. O homem tinha um currículo completamente lindo diante daquela sociedade, diante daqueles homens. Mas ele carregava uma lepra escondida debaixo da sua farda. Deixa eu falar, tem muitos homens que têm inteligência, tem muitos homens intelectuais, mas carregam lepra debaixo das suas fardas, das suas roupas. Não quer revelar ninguém, não quer revelar nem ninguém da sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma hora você vai ter que ser curado da lepra em nome de Jesus. E Deus leva uma menina como escrava até a casa de Eliseu, de Naamã, e chega lá conversando com a senhora. Ela diz: se meu senhor conheceras o profeta Eliseu que está em Samaria, ele oraria e curaria de sua lepra. Você imagina uma mulher todo dia, à noite, ter que tirar aquelas ataduras daquelas lepras? Hein? Você imagina, tem mulher que reclama do marido, tem mulher que reclama da situação. Você imagina aquela mulher tirando toda a noite as ataduras daquela lepra? Hein? E ele está ali, e ela conta: olha, a menina disse que se você conhecer ao profeta Eliseu que está em Samaria, e ele oraria e te curaria. Aquele homem não perdeu tempo. Naamã pede carta ao seu rei, se prepara com a sua carruagem, a sua tropa, e vai até Eliseu. E quando ele chega lá para o seu homem importante, com certeza Eliseu vai vir, vai colocar um tapete vermelho, eu vou subir, ele vai botar a mão em cima e vai orar, e eu vou ser curado. Só que quando ele chega naquele lugar, o profeta nem aparece. O profeta diz para o moço: vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aleluia. E quando o homem diz isso, ele ficou furioso e disse: não poderia eu me limpar ou me lavar no rio de Damasco, no rio Farpá, que as águas são cristalinas, são prontas até para fazer perfume, mas o que adianta ter água limpa e cristalina e não ter altar edificado? O que adianta? É melhor entrar aonde Deus ordena e ser curado para a glória do nome dele, queridos. E ali passa, e ele tem que descer o Jordão, porque os homens falam: meu Senhor, faz o que o profeta manda. E ele desce uma vez, olha para si, está tudo igual. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. O profeta mandou ele descer quantas vezes? Como que ele queria que ficasse bom na primeira? Deus poderia? Deus poderia fazer isso? Poderia, mas Deus quis fazer aquele homem descer 7 vezes para mostrar a ele que homem nenhum, se quiser milagre diante dele, não fica em pé, tem que ser quebrado, tem que se curvar, tem que se dobrar, para entender que o poder é dele, o milagre é dele, a unção é dele, ele cura quem ele quer. E o homem estava ali, na 7ª vez, ele sai das águas curado para a glória do nome de Jesus. É interessante que ele desceu exatamente por ali aonde o altar estava escondido. O que eu quero dizer nesta manhã: existe altar escondido aqui dentro dessa igreja, nos corações aqui. Pode estar desativado, mas Deus quer ativar para começar a fazer milagre, cura, todas as coisas para a glória do nome dele. Levante a sua mão, porque você é o altar de Deus. Deus quer ativar esse altar novamente. Pastor, e o 7º milagre? O 7º milagre vem aí. Fala comigo assim: João Batista, a voz do que clama no deserto. Estava lá naquele rio com a pregação light. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Pregação light, era batista, mas era pentecostal. E estava lá pregando com força. De repente ele batiza um naquele rio Jordão.
Entra ali e sai liberto, entra ali e sai liberto, entra ali e sai liberto. Tinha um altar escondido ali. Entra ali e sai liberto, tinha um altar escondido ali. Entra ali e sai liberto, tem um altar escondido ali. E aonde tem altar com a presença de Deus, alguma coisa acontece. De repente João vai chamar alguém e olha para lá e vem um. Quando ele olha, ele fica os olhos. E ele diz no meio da multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima dele ali. Quando se aproxima, ele diz assim: eu que teria que ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor por mim. De repente, Jesus está falando para João Batista: você não está entendendo. É para que se cumpra a profecia falada pelos profetas. Mas tem uma coisa a mais, você não está entendendo, João. Talvez você não está vendo, João, o que eu estou vendo. O que é que o senhor está vendo, Senhor? Eu gosto de descer e me apresentar aonde tem altar escondido. E se tem altar escondido, ele vai se apresentar, ele vai aparecer e vai derramar a sua glória em nome de Jesus. Tem altar aqui, Senhor? Tem? João Batista não viu, mas tem altar. E Jesus gosta de descer onde tem altar. E quando ele desce ali, o sétimo milagre, ele desce, é batizado por João Batista. E quando levanta da água, o Espírito de Deus se apodera de Jesus em forma de pomba. E ele é cheio do Espírito. E pela primeira vez o céu se abre. E uma voz sai lá de dentro dizendo assim: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Dali para lá o Jordão ficou só sendo Jordão. Nunca mais teve milagre nele. O altar está lá escondido até o dia de hoje. Já pensou se todo mundo teria que batizar no Jordão? E vinha de todo mundo, que todo mundo ia para o Jordão, não ia dar. Então Jesus já deu uma ordem ali: ide, fazei discípulo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí houve batismo em Cesareia, em Filipe, por toda a face da terra. E o Jordão está lá, como ali, grande história de milagre. Mas houve 7 milagres ali, e todos que passaram por ali viram milagre, porque era verdadeiramente a presença do Eterno que estava sobre aquelas águas. Me mostra uma coisa: quanto altar está escondido aí dentro, que não ora mais, que não tem força de louvar mais, que não tem força de clamar mais, que não tem nem liberdade mais. São apenas altares que estão escondidos. Mas são altares que Deus construiu, são altares que Deus colocou, dizendo no livro de Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E depois do homem ele trouxe a mulher, e tudo que ele fez tem um altar dentro de mim, dentro de você. Quem acredita que está com esse altar aí e vai ficar em chama a qualquer momento, em nome de Jesus de Nazaré. Deus quer colocar chamas no seu coração. Dá uma olhada para esse irmão e sem vergonha, e me fala para ele assim: cuidado comigo. Não, fala mais alto, você aí não escutou, não fala assim: cuidado comigo. O meu altar não está mais escondido, nem apagado. Ele agora está em chama, está em chama, está em chama, está em chama, está em chama o teu coração nesta manhã. A partir de hoje você nunca mais será o mesmo, porque o teu coração estará em chamas para a glória do nome de Jesus. Só quem crê, levante as mãos, faz barulho, faz barulho. Só quem está em chama faz barulho de glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, maravilha, maravilha, coisa boa, maravilha isso. E Deus está presente, Deus está presente. Amém. O altar que está escondido é de Deus. A qualquer momento a chama vai se. Glória a Deus. Amém. Espera aí. Eu creio.
Aleluia. Marachelemacanto erx. Tem coração de Deus escondido aqui. Estava apagado, mas Deus vai acender. Tem altar de Deus aqui que estava desviado, mas Deus está convertendo o altar novamente, sabe, a chama. Tinha altar aqui que estava entregue o vício do álcool, do fumo. Tem altar que estava entregue a prostituição, a vergonha. Mas Deus está dizendo: eu vou trazer chama, e quando a chama chegar, eu vou dar no lugar da vergonha dupla honra, dupla honra. Deus dará dupla honra a esses corações. Aleluia. Estou sentindo que meu pai, como um pai que é bom, pela misericórdia e pela graça, que nós não merecemos, erramos todos os dias, mas a causa de não sermos consumidos são as suas ricas misericórdias. Não se sinta melhor do que ninguém. Não se sinta mais privilegiado do que ninguém na presença do Pai, porque o Pai não tem esse tipo de conceito com Ele. A Bíblia diz que Ele ama todos em um nível só. Você é filho de um nível só. Tem uns que são mais achegados, mas Ele nunca vai amar um a mais do que o outro. E você, por mais fraco que seja, por mais frágil que seja, Ele te ama na mesma intensidade que me ama. Às vezes, a gente só precisa entender uma coisa. Gastamos tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo de manhã, de tarde, comemos com a rede, comemos com o telefone, vamos jantar, tudo com aquilo ali. E às vezes vamos orar: Senhor, muito obrigado pela noite que eu passei. Obrigado pelo café, obrigado pelo seu almoço, pela sua janta. Está tudo certo. Senhor, eu quero te louvar pelo teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero te engrandecer pela misericórdia que o Senhor tem de mim. Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. Aparta de mim tudo aquilo que não presta, mas não retire de mim o teu Espírito. Renova em mim um coração puro, quebrantado diante da tua presença. Querido, nós somos o alimento de Deus. Quantos querem alimentar Deus aqui? Pastor, Deus não come. Alimenta Ele com adoração. Alimenta Ele com a tua obediência. Alimenta Ele com a tua busca constante. Alimenta Ele chamando Ele de paizinho. Alimenta Ele querendo Deus te abraçar. Alimenta Ele. Eu não sei se a camisa do meu pai é P, M, G, GG ou extra G. Eu acho que a camisa do meu pai é a letra E, enorme. Camisa enorme. Quem aqui é mãe hoje, mas antes de ser mãe, foi criança, e sempre brincava com aquelas toalhas na cabeça, parecia que o cabelo era grande. E quem pegava a bolsa, tirava a cola da mãe, a sandália da mãe, andava mancando assim, a mãe achava graça. Achava graça. Qual o menino que nunca quis tomar o restinho do café do pai? Qual o menino que nunca quis vestir a camisa suada do pai? Qual o menino que nunca calçou a sandália grande do pai e andava assim também? Quem? Só que o tempo passou. A igreja está em outro século. E hoje, se uma criança hoje pegar a bolsa de uma mãe, o calçado de uma mãe, fazer sagrado, vai dizer: guarda a minha bolsa, se estragar eu vou te bater. Guarda a minha sandália, vai quebrar um salto, eu vou te bater, não acha graça. O tempo da inocência precisa voltar novamente. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei o tamanho da camisa do meu Pai Celestial, nem o tamanho da sandália, mas a igreja precisa voltar a vestir a camisa
presença do Pai, calçar a sandália, beber do vinho e comer do pão e voltar à inocência novamente. O Pai quer achar graça. Será que o Pai pode achar graça em você nesta manhã? Vou terminar que tem festa mais tarde. Mas você pode ir para casa hoje saboreando essa festa da manhã. Porque não diz que a festa lá era só de noite. A festa lá era o dia inteiro. E por que aqui não pode ser o dia inteiro? Um dia na nossa igreja nós abrimos um culto 9 horas da manhã até 9 horas da noite, em adoração. Cansou. Deus recebeu, porque tinha adorador no lugar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Você pode cantar aí, Tiago, voltar ao primeiro amor para a gente encerrar? Pode? Se pode, nós vamos cantar esse louvor e nós vamos parar. Queridos, aprenda a trazer a chama para o teu coração. Eu me lembro muito bem que o profeta Isaías, ele tinha um pecado na sua vida. E ele falou para Deus que o pecado dele era na boca. E a Bíblia diz que Deus trouxe uma tenaz do altar e tocou a boca do profeta e purificou. Nós precisamos trazer diante da presença de Deus os nossos atos, onde ele acontece, onde ele é, porque ele tem toda a direção, mas ele quer que nós confessamos. Deus não quer revelar pecado de ninguém para ninguém. Ele quer que a gente confesse, mas quando a gente não confessa, vai amontoando. Então é preciso ele revelar para poder nos livrar da morte eterna. Mas ele quer se revelar para nós e mostrar como ele é puro, justo, santo. Ele quer que nós sejamos assim. Vamos adorar?